Olá, olá malta, eu sou o Germano e este é o Pedagogicamente Falando. Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pedagogicamente Falando, o podcast onde eu, em primeira pessoa, partilho convosco as minhas experiências no estágio, em primeiro ciclo ou educação pré-escolar. Bem, malta, já se passaram 4 semaninhas desde o último episódio e entretanto aconteceu muita coisa. Eu implementei o projeto que vos falei no episódio passado. Já tive a minha primeira aula observada. Já aconteceu assim muita coisa interessante e este episódio vai ser para vos contar tudo. Eu sei que eu já deveria ter sido lançado há uma semaninha, mas malta, não me foi possível e eu às vezes termino as semanas muito caóticas. Eu só venho a ES na sexta-feira, quando já estou completamente exausto, e às vezes a minha cabeça não consegue nem processar metade daquilo que eu digo. Portanto, já repararam que eu já comecei o episódio a dizer umas gralhas aqui bem bonitas e falhas e o caraças. Portanto, nas semanas em que eu não gravo, eu estou muito bem pior. Mas dando seguimento e começando a falar pelo projeto, para quem não ouviu, eu vou-vos contextualizar um bocadinho. O último episódio eu partilhei as minhas experiências de estágio, as minhas primeiras experiências de estágio enquanto prática letiva autónoma, e pronto, as aulas até correram bem, mas em particularidade eu senti que não tinha muito controle da turma. E esta cabecinha pensadora pequena, mas pronto, às vezes é um bocado criativa, admito, tive a ideia de fazer com os miúdos um cartaz de acessibilidade. Ou seja, em conjunto com eles eu defini estratégias para dinamizar e criar um ambiente de sala de aula que fosse inclusivo tanto para mim e para eu poder exercer a minha prática de forma segura, e também que os ajudasse a eles, e também para que eles me pudessem ajudar a mim, porque ao fim e ao cabo estamos lá todos a cooperar em conjunto. Pelo menos é esse o ideal que eu tenho enquanto professor / educador, whatever, pronto. O cartaz, essa aula que correu assim mais ou menos bem, foi numa quarta-feira, lembro-me perfeitamente, e na semana a seguir eu apresentei esta ideia ao professor e correu bastante bem. Como é que se procedeu? Eu utilizei uma aula de português para rever as regras da sala de aula com eles e criar as novas. Mas as nossas regras foram criadas em base de tópicos, ou seja, eu decidimos tópicos, entre os quais, por exemplo, escrever a caneta preta e o lápis afiado, escrever sempre a caneta aquilo que é copiado e a lápis aquilo que é exercícios resolvidos. Isto porque é uma coisa que eles utilizam no dia a dia, mas que eu achei importante reforçar, até para criar alguma autonomia para eles. Então isto também está no cartaz. Deixar a porta aberta ou completamente aberta ou fechada, que também era uma regra que eu já tinham visto numa atividade antes que eles tiveram, mas eu senti necessidade de colocar no cartaz, e eles também. Atenção que isto foi tudo decidido por eles, eu não intervia em nada, eu só conduzia a discussão, e eles depois, criaram eles próprios as ideias. E levantar o braço e dizer o nosso nome. Isto foi uma frase que eles escreveram depois, ou seja, nós primeiro fizemos os tópicos e depois eu dei o resto da aula para eles criarem os tópicos, transformarem os tópicos em frase. E como é que eu fiz isto? Eu dividi-os em grupos 3, e depois cada grupo ficou com 2 frases, e depois houve um grupo que ficou só com uma e com o título. Pronto, e a partir daí eles prepararam as frases. Depois, as frases ficaram construídas por eles, eu levei-as para casa para corrigir, mas logo a seguir, no mesmo dia, por sorte, eles não tiveram teatro, porque eles às terça-feira costumam ter teatro,
e nesse dia eles não tiveram teatro. Então nós avançamos para a expressão artística, onde eles fizeram a iconografia do cartaz. Pronto, fizemos uma introduçãozinha sobre o que é que deve ser um ícone, simples, direto, pronto, comunicativo, essas cenas. Pronto, teoria que não interessa. E depois eles, as frases que ficaram atribuídas a eles depois desenharam um ícone representativo das frases. E pronto, nessa aula não conseguiram acabar os ícones, acabaram na semana a seguir ou 2 semanas a seguir, I don't know. Mas eles, pronto, terminaram os ícones depois. E pronto, esse basicamente foi o processo para construir o cartaz. E, by the way, essas aulas até correram bastante bem, o trabalho em grupo foi bastante fixe. E também foi importante para nos darem a conhecer um bocadinho como é que os miúdos interagem, porque a nossa ideia, minha e do meu par, era depois mudar o layout da sala para grupos, ou seja, para começar a aprendizagem cooperativa. E nós com essa atividade já conseguimos perceber quem é que trabalha bem, quem é que não trabalha, com quem é que se pode ficar, com quem é que não se pode, e resultou bastante bem. Pronto. Depois, na semana a seguir, eu comecei com as retas paralelas e perpendiculares, e o trabalho, um bocadinho também em articulação com a expressão artística, foi fazer molduras numa folha A5, para depois decorar o cartaz. E o cartaz ficou muito bonito, decorado por eles inteiramente. E depois também fizeram umas folhas A4, porque o meu objetivo também era fazer o projeto de uns textos descritivos em que eles iam pegar em espaço da escola e descrevê-los mediante um texto descritivo. Só que acabou por não acontecer porque a piada que eu fiz é que eu tirei as fotografias e na semana a seguir as coisas, ou seja, os espaços começaram a mudar. Principalmente o recreio, que sofreu assim uma transformação do caraças. E eu fiquei do tipo, mano, se eu quero manter sempre isto atualizado, eles vão estar sempre a fazer texto. Então abandonei um bocadinho a ideia. Sem contar que eu ainda nem sequer os corrigi todos. Portanto, pronto, eu acho que depois só lhes vou dar os textos para eles colocarem nas suas capas de arquivo. E pronto, é o que é. Pronto. Depois houve o cartaz nessa semana em que eu fiz os textos descritivos, esteve assim um bocadinho parada. E depois os textos descritivos ficaram só nessa semana e depois avançaram. E depois eu tive uma semaninha aí pelo meio, ou seja, na semana a seguir, eles terminaram o cartaz, acho que foi até numa quarta-feira, numa aula de português. Mano, foi a manhã mais caótica da minha vida, porque eu perdi o total controle da turma e eu estava assim um bocado em stress, porque foi uma aula em que aproveitámos para concluir trabalhos pendentes. Então estavam uns a acabar e depois a perguntar-me o que é que haviam de fazer. Eu já não sabia que coisas é que lhes havia de dar para eles fazerem. Então eu estava assim um bocado para o caótico. Então meio que, pronto, sei lá. Olhem, eu sobrevivi, estou vivo, mas foi assim um bocado estressante. E depois o meu professor ainda disse, correu bastante bem, isto é normal. Isto é normal, isto foi horrível. Mas pronto, acontece. E para a próxima eu já sei o que é que eu hei de fazer para isso não acontecer. Obviamente. Pronto. E depois pronto, dessa aula caótica de 1 hora, eles tiveram uma hora e meia também no dia a seguir, que foi numa quinta-feira, para compensar para acabar mais trabalhos pendentes, mas eu aí já tive mais controle e mais domínio da turma. Nessa aula também eles acabaram o cartaz, portanto o cartaz ficou finalizado e pendurado na parede. Se vocês quiserem ver uma espécie de resumo sobre isto mais detalhado e mais coisa, pronto, com algumas reflexões, tem a publicação na minha página do Instagram. Deixem de ser uns preguiçosos e ir lá, porque eu tenho trabalho a fazer no Canva para alguma coisa, né? Não, mas por acaso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas ficam ali com tudo bem documentadinho e pronto, também para inspirar outra malta. Porque lá está, eu sinto que esse cartaz veio mudar muito a dinâmica com o meu trabalho com a turma e foi bastante bom.
Às vezes até eu próprio me esqueço de algumas regras e eles lembram-me, o que é fixe, porque eles depois, pronto, já se inteiraram das regras e aquilo funciona bastante bem e eu estou super happy com o resultado, by the way. Mas pronto. Depois, lá está, tivemos a tal aula observada, que foi assim um pouco caótica a nível de preparação, porque nós quando fazemos as planificações simplificadas, nós pomos aquilo à nossa maneira. Agora quando, por exemplo, é uma aula observada, isto para quem está na licenciatura e quer ir para mestrado já ficam a saber, quando é aulas observadas, vocês têm quase que fazer uma bíblia. Não digo no sentido literal, mas é quase uma bíblia, porque aquilo tem que estar descrito tintim por tintim. Foi um bocadinho caótico porque nós também, pronto, tivemos que enviar os anexos todos à professora e não sei o quê, e pronto, tinha que estar tudo pronto antes da aula. Ok, que tudo bem, nas outras também tem que estar tudo pronto dentro da aula, mas nós tínhamos que enviar o plano e os anexos com alguma antecedência. E, por exemplo, eu quando dou aulas por mim próprio, aulas autónomas minhas, eu às vezes acabo recursos no próprio dia. Para imprimir, tipo, imaginem, sei lá, a minha aula é às 10h30 e eu acabo os recursos tipo às 8 para serem impressos, tipo, quando eu estiver com o professor, das 9 às 10 e pronto. Portanto, há mais flexibilidade e eu giro melhor o tempo. Ali foi um bocadinho de stress. Sem contar que também tínhamos que fazer um guião de pré-observação, quase como uma breve descrição da turma, pronto. Coisas assim. E foi um bocadinho caótico porque, pronto, eu nós temos sempre uma orientação tutorial uma semana antes. Eu tive no dia 11 de novembro, e a aula era no dia 18. E eu nesse fim de semana fui para Lisboa. Então eu estava fui para Lisboa, tive um conjunto de conferências. E nessa semana eu pouco peguei nessa aula observada porque tinha as aulas autónomas dessa semana. E depois não fiz nada no fim de semana também para me obrigar a descansar, né? Obviamente. E depois foi aquela tal cena de chegar no domingo à noite, cheguei no domingo à tarde, cheguei a casa e sentei-me logo a fazer coisas. Foi domingo, segunda e terça no contra-relógio, basicamente. Sem contar que na terça-feira, pronto, até foi um dia bem relaxado porque nós fomos com os miúdos à escola secundária, ou escola básica ou secundária, à escola sede, que é mesmo ao lado. Pronto, eles tiveram lá umas atividades e eu até fui fixe porque eu curto bastante daquela escola. Eu já tinha ido lá antes, mas nunca tinha pensado que aquilo era tão enorme, então eu estava tipo, uau, isto é mesmo fixe, por ser uma criança lá no meio. Mas pronto, tiveram umas atividades bem interessantes e ok, eu e a minha colega e o professor tivemos assim mais num modo tipo, só a acompanhá-los, porque não fizemos muito, só tivemos tipo a zelar pelo bom comportamento da turma no meio da escola, né? E mais nada. Então foi uma manhã um bocadinho relaxante para nós. E até foi bom, porque aquilo que eles foram lá fazer foi um bocadinho no seguimento da aula observada, e portanto já foi uma espécie de pré-preparação para eles. Pronto, então aquilo que nós decidimos fazer na nossa aula observada foi basicamente o Teatro Fórum, em que nós demos algumas nós geramos em inteligência artificial algumas imagens que retratassem alguns temas e depois eles a partir dessas imagens tinham que criar uma situação conflito onde eles próprios iriam preparar a dramatização e encenar. E depois iríamos fazer o Teatro Fórum, que para quem não sabe aquilo que é, o Teatro Fórum é quando o público intervém para dar soluções ou cenas para resolver um conflito, e foi isso que nós fizemos. A aula correu bastante bem, eu acho. Correu bastante bem, fiquei bastante contente com o resultado. Nós dividimos 45 minutos meus e 45 minutos do meu par pedagógico e os miúdos conseguiram fazer tudo dentro do tempo. Senti que no Teatro Fórum, pronto, eles não deram assim umas soluções tão boas quanto aquelas que nós esperávamos, mas também justificava-se um bocadinho o facto de eles já estarem cansados porque foi um dia completamente diferente. E há de ter em conta que eles também não estão habituados a ter português à tarde. E nós tivemos que passar a aula. A aula era suposto ser às 11 e
teve que ser feita às 2 porque, pronto, nós das 10 ao meio-dia estivemos na escola secundária e, portanto, a aula ter que ser posta de tarde. De modo que eles também não estavam habituados a ter português à tarde, portanto, há aí um choque de rotinas que é sempre importante ter em conta para que, pronto, tudo corra bem. Mas dentro daquilo que era daquilo que aconteceu naquele dia, o resultado até foi bastante bom. Isto segundo a minha supervisora, que esteve lá connosco e até, pronto, nos levou a refletir um bocado nesse sentido. E o feedback dela foi muito à base de estratégias, do tipo colocar música para reduzir um bocadinho o barulho da sala, porque, pronto, aquilo era um bocadinho barulho a mais na questão de preparar as cenas e ensaiar. E nós, na aplicação da aprendizagem cooperativa, nós temos papéis, ou seja, cada momento do grupo tem um papel. Nós temos o apresentador, nós temos o mediador da participação e eu estou de silêncio. De modo que, pronto, eles ainda não se inteiraram muito bem desses papéis e eu estou a falar muito bem para quem está exausto, mas e é isso, então estou orgulhoso de mim porque eu também estou. Mas, tipo, eles não se inteiraram muito bem, então acabou de correr um bocadinho mal nesse sentido. Mas eu no dia a seguir já coloquei assim uma música lo-fi. Para quem não conhece, pesquisem porque é muito relaxante e malta, tipo, resultou completamente. Eu interiormente fiz uma festa dentro da minha. A minha criança interior estava tipo aos saltos porque yupi, finalmente silêncio. Não é que vocês não têm noção, tipo, passar um dia inteiro numa escola, ainda por cima aquela escola tem um recreio em que se eles estiverem a chover eles passam o tempo todo num coberto. E aquilo faz um eco do caraças, mano. E é que depois eu saio de lá com a cabeça cansada, estourada e só quero silêncio. Tanto que há atividades que eu fui tendo a meio da semana em que exigiam estar com pessoas e eu, preciso estar em silêncio total. Tipo, ouvir musiquinha, relaxar, tipo, eu tenho que me deitar todos os dias às 8h30, tipo, esquece, eu chego sempre super exausto, tipo, a casa, vocês não têm noção. Mas é assim, malta, para quem está na licenciatura e vai para o mestrado, opá, coragem, ok? Eu não digo que vai ser mau, mas vai ser caótico. Isso não vos posso mentir, porque, no caso do mestrado pré-pri, vocês tendes esta questão do estágio, depois tendes no caso desde o Porto, ok? Tendes a cadeira de investigação e educação, que também é um bocadinho, não digo que não seja importante, mas vocês quase que fazer uma espécie de mini relatório de estágio, só com um tema diferente. É uma coisa muito pequena. Fazeis primeiro, pelo menos no ano em que eu estou, ok? Fazeis em par pedagógico uma infografia e depois um projeto em 15 páginas. Mas é um projeto de investigação. Só que agora no relatório de estágio vocês fazeis o mesmo. Portanto, acaba por ser um trabalho dobrado. Entre aspas. Ou seja, eu quis fazer para um, fazeis para o outro. Só que um é para maior dimensão. E depois, tendes também, lá está, a questão do relatório de estágio, que este ano as professoras não nos introduziram ao relatório de estágio logo no início do ano, ou seja, só nos falaram do relatório de estágio em meio de novembro e nós agora temos até 8 de dezembro para entregar o capítulo 2, que por acaso é o mais fácil, não deixa de ser articulado com fundamentação teórica ou com, por exemplo, os documentos internos do agrupamento, porque é o capítulo onde vamos descrever o agrupamento, ok? Mas, tem que ser ali feito com... Pronto, eles colocam os prazos, e eu até percebo, porque é para nos organizarmos, porque imaginem, depois do capítulo 2, nós já não tocamos no capítulo 2, então só fazemos, por exemplo, o próximo capítulo vai ser o desenho de investigação, então nós vamos ter um capítulo completamente sobre o desenho de investigação e temos até ao final de janeiro para o entregar. E pronto, eu já tenho assim um desenho de investigação e como é que eu hei de fazer uma investigação feita, porque este ano os relatórios do pré-pri já envolvem a investigação, que era uma coisa que o ano passado não acontecia. Pessoalmente eu até preferia, mas pronto. Até estou entusiasmado porque, pronto, é fixe, é interessante. Tirando a parte da pesquisa e não sei o quê, mas já. Pronto, é um bocadinho estressante, eu acho. Mas malta, vai-se lidando,
vai sobrevivendo. Eu sei de colegas meus de outros mestrados que dizem estar pior que eu, portanto, opá, é só dar graças a Deus por não estar no lugar deles. Neste caso de estar assim numa vibe de sobreviver só, é o único pensamento que nos mantém tipo assim, ok, só mais um bocadinho. Por exemplo, a minha meta é chegar a 16 de dezembro. Depois daí, pronto, eu descanso uns diazitos, num ritmo mais calmo, e depois avanço para o resto. Agora, outra cena que, pronto, eu já comecei a escrever o relatório. Estou a fazê-lo todas as sextas-feiras porque é o dia mais leve, digamos assim, em que, pronto, é o dia que eu estou na ES, é o dia que eu posso faltar às aulas se eu quiser. Ao estágio eu também posso, mas ao estágio eu tenho que repor. Na escola, na ES, não tenho. Lá está, são faltas, né? Falta às aulas, falto, pronto. Acabou. Mas já comecei a fazer. Até estou bastante feliz com o relatório, com aquilo que estou a produzir. Tipo, nunca pensei escrever assim tão bem, mas também, se pensam que eu estou a fazer sozinho, não. Eu estou a usar o meu bestie como é que eu ia dizer, como par de olhos extra, porque, ele tirou 18 na tese, portanto, tirou 18 na tese, ajuda-me a mim. Agradeço-lhe muito, eu sei que ele provavelmente não vai ouvir, mas é o que é. Agradeço-lhe mesmo porque, pronto, é isso. E pronto, já tenho isso bem adiantado. Outras coisas que eu tenho implementado, olhem, comecei a fazer mensagens positivas todas as semanas para eles. Tipo, imaginem, dedico-me um intervalo a fazer 18 mensagens diferentes para cada miúdo e coloco nos lugares e tipo, eles chegam aos lugares e tipo... tem lá uma coisa, depois, quem é que escreveu isto? E eu não sei, porque eu não gosto de dizer que sou eu, né? Tipo, mas eles não me dizem nada também. Acho que ficaria um bocadinho... não precisam dizer, mas tipo... noto que aquilo faz um bocadinho a diferença porque eles guardam aquilo com eles, não deitam fora. E até já houve um menino que perdeu e me veio pedir outra e eu fiquei tipo, que fofinho. E eu acho que resulta muito bem, porque digamos que é uma turma um bocadinho a precisar de autoestima, então o meu foco também está um bocadinho por aí. E lá está, eu ao mesmo tempo que vou-me soltando com eles enquanto professor, também vou adotando mais uma postura, entre aspas, paternal, porque, sei lá, eu vejo um professor como o pai dos miúdos dentro da escola. Eles estão lá a minha responsabilidade, então eu tenho que zelar pela segurança deles. E para mim zelar pela segurança deles é zelar pela segurança a todos os níveis, quer emocional, quer física, todos os níveis mesmo. E é de extrema importância que eles me vejam como uma figura de confiança. E eu sinto que o afeto é muito importante aí, em todos os níveis de ensino, mas principalmente na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, porque eles ainda... Lá está, prontos. Eu acho que é onde é mais fácil chegar a eles e conseguir moldá-los para serem pessoas melhores. Portanto, por isso é que eu também escolhi esta área mesmo por causa disso. Porque às vezes no quinto e no sexto ano eu já... No quinto ano ainda entram um bocadinho bebezinhos com medo, porque é um sítio novo, ok, é importante eles terem uma boa orientação. Mas no sexto ano alguns já têm assim uma personalidade quase moldada e às vezes para os desligar dos maus caminhos é um bocadinho difícil. É um desafio, mas eles já começam a ter ali uma postura mais de adolescente. Eu não tenho paciência para posturas de adolescentes, tipo, zero, completamente zero. By the way, o que... e malta, tem funcionado muito bem. Fiz isso na semana passada e fiz isso ontem também. E acho que correu bastante bem e todos gostaram. Faço planos de escrever algum... Eu tenho miúdos que não são portugueses, que são russos, e então eu estou em ideias de um dia fazer uma mensagem em russo. Tipo, obviamente, não sei russo, né? Mas vou usar o Google Translator ou qualquer cena assim para eles se sentirem mais acolhidos, porque, pronto, eles falam bem português, mas bem, mais ou menos, né?
Mas são bem fofinhos a falar português, eu adoro. Acho muito engraçado. E eles são muito queridos, muito inteligentes, muito queridos, um pouco individualistas. Lá está, mas isso também é uma cena um bocadinho cultural e que eu estou a tentar. Eu e o meu par pedagógico e tanto o professor já estamos a intervir um bocadinho nisso. Isso também é um bocadinho a cena da aprendizagem cooperativa e acho que está a resultar bastante bem. Por isso, já estou mega feliz e é fixe, é o que importa. Está a correr fixe, está a correr bem e já. Pronto, mais coisas. Estamos a começar. Estamos a começar o. Estamos a começar a que eles usem o computador. E é bué fofo ver que eles não sabem fazer nada com o computador. Eles não sabem criar uma pasta e pronto. E estamos aí na questão mais inicial sobre como é que funciona o ambiente de trabalho. Eu estou a pensar criar assim uns vídeos tutoriais de como é que aquilo funciona para que eles possam ver e ter nos seus computadores. Eu acho que isso vai resultar muito bem, mas não sei. Ainda estou a pensar em fazer. E depois, pronto, eles utilizam nos computadores um programa que é o LibreOffice, porque eles não têm acesso ao Office através da escola, então eles usam uma versão simplificada do Office e gratuita. E nós estamos a colocá-los a fazer trabalho de grupo, a fazer apresentações de PowerPoint. E então fizemos um template e eles agora através do template vão criar o trabalho. Mas é mesmo engraçado ver o primeiro contacto que eles têm com a tecnologia, porque para eles aquilo ainda é complexo. Para mim é muito básico, mas para eles ainda é complexo. E é muito fixe acompanhá-los nesse sentido de crescer e evoluir. Eu sinto que era uma coisa que devia começar desde o primeiro ano, mas como eles também tiveram sempre um professor diferente, eu acho que há professores diferentes, ritmos diferentes e metodologias diferentes de trabalho. No mundo ideal, um professor devia começar com eles no primeiro ano e acabar no quarto ano, e em algumas vezes isso não acontece, como é o caso desta turma. Mas sim, quando eu tiver a minha turma durante 4 anos, eles vão começar a trabalhar com o computador logo no primeiro, segundo ano, by the way, pronto. Quando eles já souberem ler, e eu acho que faz todo o sentido. De modo que eu também, entre mim e o meu par pedagógico, digamos que fui e sou o gestor informático dos computadores todos. No que diz respeito a instalar o programa no computador dos miúdos, por acaso é uma coisa que eu gosto, não minto. Pôr o template nos PCs, ainda ontem passei a tarde toda nisso. E é fixe, eu curto. Não me dá trabalho e eu curto bastante. Tivemos mais nisso. Tive mais nisso. Ontem o meu trabalho foi. À tarde foi mais à base disso. Eles à quinta-feira costumam ir até à escola secundária, que é ao lado, como eu já disse, ter assim 1 hora de gira-vôlei. Não me perguntem o que é, porque eu não sei descrever, mas é tipo uma iniciação ao voleibol lá, pronto. E eu fiquei lá na sala inteiramente à volta de computadores e pronto, até é fixe e é relaxante. E pronto, organizei o meu trabalhinho ali, pronto. Depois é fixe, eu e o meu colega, o facto de nós às vezes dividirmos um bocadinho as horas letivas autónomas entre os dois, permite que, por exemplo, como aconteceu na quarta-feira, ela estava a dar as aulas e eu a tratar dos computadores. Por exemplo, existe assim uma flexibilidade entre nós. E depois, por exemplo, na quinta-feira foi eu a dar as 3 horas. Então ela ficou basicamente responsável por ajudar o professor a tirar os trabalhos antigos dos placares e a reorganizar um pouco a documentação pedagógica da sala. Eu não sei se do primeiro ciclo se chama documentação pedagógica, mas olha, se não se chama, eu acho que faz todo sentido que seja chamado assim. E depois, pronto, se não concordarem ou se houver outro nome que me venham dizer, porque pronto, neste momento estou cansado, portanto desculpem-me as falhas, mas eu aqui também tento ser o máximo cientificamente correto, porque é importante, né? Tipo,
e eu gosto disso, portanto, é o que é. Mas fora isto, eu acho que não tenho assim mais nada de coisar. Eu acho incrível que eu consegui, by the way, em quase 40 minutos, não, quase meia hora, vá, resumir assim, literalmente 4 semanas. Mas assim vocês ficam com uma ideia de como é que está a correr. Outra coisa que eu também não contei, mas que eu fiz, lá está, naquela cena dos textos descritivos, eu acabei por só os corrigir em vez de avançar com o projeto. E malta, corrigir textos é muito fixe. Eu adoro corrigir textos, tipo, é uma cena altamente. E eu adorei a experiência e foi muito fixe. E eu ainda não acabei, só para vocês terem noção. Eu comecei a corrigi-los no sábado passado, para vos localizar foi no dia 22 de novembro. Ontem peguei num, mas cheguei a meio e eu corrijo amanhã. E hoje vou fazer o relatório de estágio, porque pronto, é sexta-feira e eu defini que sexta-feira é o dia para escrever o relatório. Portanto, é o que é. Ok, mas é muito fixe e eu curti e agora estou numa de fazer trabalhos para eles me trazerem para eu os corrigir, porque é altamente e eu curto bastante disso. E é isso, tipo, eu gosto bastante disso, é fixe. Corrigir coisas, tipo, ver os trabalhos deles. Agora, por exemplo, se há uma coisa que é isto para mim é treinar o olho, no meu caso, mas por exemplo, treinem o olho, os olhos no vosso caso. Malta, só sei que eu tenho um olho, portanto deixem-me usar o singular, por favor. Treinem os vossos olhos para ler letras de primeiro ciclo, porque às vezes alguns miúdos não, ou a fazem minúscula demais, e que no meu caso é difícil, ou a fazem demasiado atrapalhão, e depois tanto um caso como o outro é difícil de perceber, e eu fico ali tipo meia hora, o que é que está aqui escrito? E às vezes é aos bocados, tipo, está aqui um P, está aqui um T, ok, termina com, só tem um P e um T, ok, deve ser pata, ou pato, ou qualquer, estou a dar um exemplo, ok? Eles escreveram um texto escritivo a nível de quarto ano, portanto já não tinha essas palavras tão básicas. Mas e às vezes é um bocadinho engraçado ver a forma como eles escrevem. Por exemplo, eu achei muito fofo um menino que não é português, queria dizer que os copos eram transparentes, mas disse que os copos eram invisíveis. E eu achei muito fofo. Tipo, não sei. By the way, a letra dele era muito bonita e eu consegui perceber muito bem o texto dele. Fiquei tipo, oh meu Deus, que bom. Isto é muito relaxante para o meu olho direito, que depois não se fica a queixar. Tipo, esta letra foi muito difícil de perceber. Não. A letra dele eu percebi muito bem, mas tipo, eu achei muito fofo a forma como ele escreveu o texto. Porque, ok, ele não é português, não é descendente de português, nem tem a língua portuguesa como materna. Então eu não posso ligar assim à parte ortográfica. Apesar de que no texto dele, pronto, eu corrigi os erros, porque mesmo compreendendo, devemos sempre adotar uma perspectiva crítica. Mas assim é muito fofo e eu derrito-me todo a corrigir os textos. Que até os portugueses às vezes metem lá expressões muito engraçadas e que eu acho muito fixe de ver. E o que é que eu ia dizer? Olha, não sei. Acho que era qualquer coisa do tipo. Pronto, no final é uma cena muito interessante de fazer. Corrigir, ver os trabalhos deles, ver o progresso. Então até à última da hora consegui corrigir a ficha de um menino e, por exemplo, na próxima semana combinei com ele ajudá-lo na matemática e isso é incrível. A poder acompanhá-los de perto e eu gosto bastante da ideia. É algo que eu, não sei, é incrível mesmo. E é isso, pá. Eu estou muito afeiçoado à minha turma. Eu no dia 15 de janeiro acabo o estágio no primeiro ciclo e depois vou para o pré e vai-me gostar muito, porque eu adoro a turma e eu adoro muito os miúdos. Há lá um que é pica-miolos e que ontem até, inclusive, me fez perder um bocadinho a paciência, mas eu também tenho empatia suficiente para perceber o porquê de eu às vezes ser um bocadinho assim. Não vou estar aqui a expor casos, até porque uma das coisas que nós somos muito incentivados é o sigilo profissional, ok? Mas
são casos que são transversais a muitas turmas e existem casos assim em todo o lado, portanto também não faz mal, mas há que ter empatia às vezes de compreender a situação dele, mas também há que ter o pulso firme para dizer porque às vezes cansa um bocado. Mas de um modo geral até correu bastante bem e corre bastante bem a situação e eu sinto-me bastante bem com a turma, tirando essa exceção, e a turma é muito querida, são muito acolhedores. E lá está, eu também já estou assim muito mais solto com eles ao ponto de ter uma interação mais afetiva com eles. Obviamente sempre respeitando as vontades deles, porque eu quero sempre que eles se sintam valorizados. Há pessoas que às vezes não valorizam as crianças e pensam que as crianças só têm que fazer o que os adultos mandam, mas eu não tenho esse pensamento. A criança tem voz e a criança tem que dizer com o que é que se sente confortável ou não, e portanto é isso que eu faço e é isso que eu levo um bocadinho para a minha vida profissional, e um dia, quando eu tiver filhos, vai ser esse o ideal que vai ditar a educação, porque eu quero sempre viver num clima de aprendizagem com eles, de democracia, portanto, malta, é isso. Nós já devíamos ir aí aqui 30 minutos, acho eu. E eu não tenho assim mais nada para dizer. Foi uma semana fecholas, 4 semanas fecholas, aliás. Tenho a próxima aula observada já marcada para o dia 15 de janeiro, consecutivamente é no último dia. E há outra coisa que nós fazemos que é muito interessante também. Interessante do ponto de vista porque eu percebo aquilo que é pretendido com esse trabalho, mas que nos dá um pouco mais de trabalho, que é uma narrativa individual, em que, por exemplo, eu estou a dar uma aula e a minha colega observa a minha planificação e a forma como eu interajo e documenta tudo, fundamentando em informação teórica, e depois eu comento, por exemplo, a cena, aquilo que ela observou sobre mim, e também com informação teórica, e depois o professor também faz o comentário mediante aquilo que nós dois colocamos. Eu fiz isso pela primeira vez à minha colega, e a minha colega esta semana vai fazer-me a mim. E é bastante fixe de perceber o facto de que depois isto também vai para... Pronto, é uma forma de treinar a escrita para o relatório. É um bocadinho maçante, mas... pronto, o que é que eu vos quero dizer? É maçante, mas depois também é fixe para perceber um pouco mais a fundo também a opinião do nosso professor e essa cena. Pronto. Nós já entregamos. Por acaso fiquei super contente porque a minha professora não deu assim muitas críticas, só disse mesmo para nós usarmos mais fundamentação, mas aquilo que eu usei ela gostou, e portanto eu fiquei muito contente porque a pesquisa é o meu maior inimigo neste ano, mas pronto, eu tenho ChatGPT para me ajudar com base científica e não fazendo copy-paste, obviamente, porque eu sou contra isso. Eu acho que a inteligência artificial a mim vem-me ajudar no sentido de fazer pesquisa, e atenção, eu pesquiso documentos por mim e depois mando para lá, pergunto e ele responde-me com base no documento. Eu tenho preparado estruturalmente para fazer aquilo que eu quero da maneira que eu quero. É por isso que eu também escolhi o ChatGPT, porque eu tenho programado mesmo, por exemplo, sei lá, mandar as OCEP e eu perguntar assim, o que é que as OCEP dizem sobre, sei lá, a área do conhecimento do mundo, e ele oferece-me citações, páginas, informação, tudo, e é incrível, porque malta, para fazer a pesquisa inicial, eu comecei a escrever o relatório na semana passada para fazer a pesquisa inicial sobre o projeto educativo, o regulamento interno, as metas TAPE, porque o meu agrupamento onde eu estou é um agrupamento TAPE, e é tudo bastante incrível e está a correr bastante bem, apesar de que eu às vezes saio daqui estourado, mas enquanto eu estiver vivo está tudo bem. E pronto, malta, é isso. Eu deixo-vos com este episódiozinho. Até à próxima. E
Sintonizem-se em radiores.pt ou na nossa emissão ao vivo pelas colunas da ES do Instituto Politécnico do Porto. As nossas novidades estão a 1 minuto no Instagram radiores.pt e se quiserem saber também mais informações, passem pelo nosso website www.radiores.pt. Se quiserem saber mais informações sobre este podcast e o meu projeto profissional, têm o meu Instagram, a porta da minha sala, com pontinhos a separar as palavras, ou seja, @a.porta.da.minha.sala. Fiquem desse lado, sintonizem-se na Res e vemo-nos no próximo episódio. Até à próxima! Uhul! Mano, isso foi 40 minutos quase certos. Brutal.